começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos falar sobre pregadores mirins. Não é jovem, adolescente, estou falando mirim mesmo. Tem criança, vai no YouTube e coloca pregador mirim, tem criança com 5 anos. 4 anos, que não sabe nem falar direito. O microfone é maior do que ela, mas segura e ela manda versículo bíblico, pregação, às vezes imita o pastor. A gente vai falar um pouco sobre isso. No Brasil também isso tem crescido, até com crianças ou os pré-adolescentes com agenda, pregando pelo Brasil inteiro, evangelizando, levando a palavra de Deus através da pregação. É algo bom para uma criança, para um pré-adolescente, para um jovenzinho ter agenda, pregar, ser um pregador mirim? Existe forçação por parte dos pais? O que vocês acham disso? Deus tem idade para chamar alguém e até chamar alguém para pregar, dar o talento e falar, olha, eu te quero com 10 anos pregando pelo Brasil. Isso pode acontecer biblicamente. O que a gente pode ver sobre isso como exemplo? Para falar um pouco sobre pregadores mirins, recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, de Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Bem-vindo ao Antenados. André, é um prazer estar aqui com os companheiros, com os nossos telespectadores, para falar de um tema tão importante, tão interessante para o nosso evangelho, as crianças e a pregação do evangelho. Eu estou aqui com o seu livro também, Desatando o Nó do Brasil. Isso aqui está fresquinho, né? É. Propostas para destravar a economia e travar a corrupção. Quem conhece o pastor Rubens Teixeira também sabe um pouco do seu preparo, em entendimento em livros. Ele é um grande escritor, principalmente nessa questão de áreas econômicas, em todos os cargos que ele já ocupou pelo Brasil. Esse livro está quentíssimo e está precisando dele, todo mundo precisa ler agora. Exatamente. Né? O livro está sendo lançado, já está à venda na Livraria da Travessa, na Amazon, na plataforma Kindle, e está sendo lançado no dia 5 de dezembro, no Hotel São Francisco, no centro às 17 horas, na rua Visconde de Alma, no 95, ali próximo a Rio Branco. Todos estão convidados. O livro traz propostas para mudar a economia do país, como, por exemplo, abaixar os juros. Os juros no Brasil é um dos mais altos do mundo e faz com que a sociedade dê dinheiro para o sistema financeiro e fique sem dinheiro, se endivide. E nós estamos propondo, estamos dizendo, são 3 autores, os 3 são doutores em economia, os 3 são analistas do Banco Central e os 3 são engenheiros. 2 com tese de doutorado premiada, 2 formados pelo Instituto Militar de Engenharia, pessoas preparadas. E também propostas para travar a corrupção, ou seja, inviabilizar a corrupção, ou seja, tornar a corrupção perigosíssima para aquele que quer se corromper. Baixar esses juros para o tamanho dos pregadores que a gente vai falar hoje aqui no Antenados na Geral. Falo também com ele que é pastor da Igreja da Cidade, Adriel Ambrosio. Adriel, bem-vindo, queridão. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos debater aí sobre os pregadores mirins. Já viu muito vídeo na internet deles? Já vi. Gosta da pregação deles? Não, a maioria não sou muito chegado, mas a gente vai debater. Tem mistério ali, tem mistério bom. Também recebo ele que é pastor, ele também é bacharel em teologia e psicologia e pastor da Igreja Batista Central em Ricardo Albuquerque, no Rio de Janeiro. Alexandre Villalba, bem-vindo, pastor. Olá, André. Olá, colegas. Olá, telespectadores. Um prazer estar aqui novamente. Nossa expectativa é que possamos contribuir de alguma maneira para esse tema, enriquecer aí o aprendizado de todos que nos ouvem e ouvem nesse dia. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele que é teólogo, conferencista, Max Cassim. Esse sim, com 8 anos já estava pela roupa de profeta, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Obrigado a todos aí. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês aqui, participando aqui desse debate maravilhoso. Espero aí poder dar minha cooperação aí, que todos em casa aí venham também ter um esclarecimento legal aí, tá bom? Quem está na rede social, e a gente já inicia assim, todo mundo já viu algum pregador mirim em algum momento, se não foi na rede social, foi na televisão, todas as televisões já fizeram reportagens sobre o tema, até internacionais vieram ao Brasil fazer reportagens com pregadores, com crianças que pregam a palavra e pregam, vou falar para vocês, muito bem, tem uma performance que de fato, eu olho, às vezes eu até invejo, falo, rapaz, com 10 anos fazendo tudo isso, eu não faço nem um terço do que essa criança faz e prega muito bem, mas antes de eu tocar um pouco e falar sobre eles, deixa eu falar sobre o chamado de Deus. Vocês acreditam que existe, Deus pode chamar uma criança de 6 anos, 8 anos, 10 anos para pregar? André, vamos lá. Deus pode chamar, só que os pais vão ter uma responsabilidade muito maior, uma responsabilidade dobrada sobre essa criança para ela começar, para os pais administrarem o tempo dessa criança, para ela entender também que ela não deixou de ser criança. A Bíblia fala que quando Jesus foi deixado no templo, lá esquecido, vamos dizer assim, por Maria e por José, quando voltaram lá, ele estava lá no meio dos doutores, conversando com eles e tudo. Ele estava meio que pregador mirim, pregador mirim, com 12 anos de idade, pregando ali para os doutores, tanto é que a sabedoria era tão grande que os doutores ficaram abismados pela sabedoria, só que a Bíblia encerra essa passagem dizendo o seguinte, e ele era sujeito a tudo aos pais. Então ele volta para casa e continua sendo criança, vamos dizer assim.
sabia do chamado, tanto é que ele fala, ué, onde é que eu poderia estar? Na casa do meu pai. Então ele já tinha uma noção para que ele tinha sido chamado, qual era a função, a missão, só que ainda assim não deixou de ser criança. Agora, a gente vai pegar aí vários exemplos na Bíblia, Davi, Jeremias e tantos outros que já desde criança foram chamados. Um outro exemplo também que eu gosto muito é quando fala de Sansão, porque a Bíblia fala que antes de Sansão ser nazireu, a mãe já tinha que ser nazireu. Então, quer dizer, Sansão não foi escolhido depois do tal. Antes de nascer, ele já era. Já tinha um chamado, já tinha uma função, já tinha um ministério, já tinha um foco para a vida dele. Agora, cabia também a mãe de Sansão, eu acho que me fugiu o nome do pai dele, Manoá, de cuidar dele de uma certa forma para que ele viesse também. Eu acho que pode correr um sério risco de ter o descontrole. A pessoa perde a infância, a adolescência, a juventude e depois fica uma pessoa lá na frente lá meio amargurada por ter perdido essa parte da vida que faz parte da vida de qualquer ser humano. Deixa eu dar um pulo até a frente do nosso debate, mas depois eu vou voltar, já que a gente tocou no assunto dos pais, e o pastor Marcos até falou, André, eu vejo muita... Tem criança de fato que é chamada. Sim. Que, meu irmão, dá uma... Imitando ou não, que é uma coisa que a pessoa fala, mas é imitação, é forçação de barra. Eu falei aqui até antes da gente começar o programa, que bom que estão imitando pastores, não estão imitando a Beyoncé, ou o bonde não sei o que, cantando, dançando. Vai na internet que mais tem criança fazendo dança sensual, imitando dançarinos de televisão. Poxa, que bom que temos crianças que estão pelo menos imitando o pastor, pregando e às vezes até melhor do que o pastor, né? Eu já vi um pastor falando, ele me imitou uma vez, ele pregou bem melhor do que eu me imitando, achei tão bom. Mas que cuidado o pai tem que ter, então, com uma criança como essa? Num sentido até de ele entender, poxa, está dando agenda, poxa, dá dinheiro. Você acha que pode até se tornar uma exploração? André, voltando um pouquinho na... Esse talvez seja o maior cuidado que o pai tem que ter, é explorar o próprio filho. Ou talvez essa seja a motivação. Penso o seguinte, a gente falar se Deus pode ou se Deus não pode, é uma presunção muito grande. Quem somos nós, né? Seres finitos, para falar o que o infinito, o que o eterno pode ou não fazer? Deus pode tudo, obviamente. Ele é o Senhor do universo. Agora, eu acho pouco provável que Deus chame alguém, uma criança, principalmente da primeira infância, para que seja um pregador. Primeiro, por causa da falta de consciência que uma criança na primeira infância tem de quem ela é, de quem é a igreja, de quem é Jesus Cristo, quem é Deus, quem é Pai, o que é inferno, o que é céu, etc. Uma criança não dimensiona, ela não tem a consciência ainda para dimensionar esses meandros, que são característicos, que são importantes na vida de um pregador. Eu estou com 32, nem eu sei direito ainda. Pois é, eu ia entrar exatamente nessa questão. Nós, enquanto adultos, muitas vezes nos perdemos no púlpito e no ministério da pregação, exatamente porque a gente não entende ainda, não tem a consciência de quem são essas personagens, quem são essas realidades, e quem somos nós diante desse cenário. E a gente sabe que a perda dessa consciência ela é danosa, porque ela suscita em nós prepotência, orgulho e outras motivações que nos levam para outro caminho que não seja o caminho do ministério da pregação do Evangelho. Nós, adultos, muitos estão no púlpito no afã de aparecer, de ganhar dinheiro, de mostrar sua sabedoria, etc. Agora você pensa numa criança que ainda não tem a sua consciência formada, e estou me referindo aí na primeira infância, vai de mais ou menos de 0 a 6 anos de idade, que consciência que essa criança tem para estar ali à frente, pregando o Evangelho e sendo um instrumento consciente de tamanha responsabilidade que é a pregação do Evangelho. Então, sim, eu acho pouco provável. É óbvio que eu não estou aqui emitindo nenhum juízo de valor. Eu acho legal. Eu acho interessante. Agora, há de se haver um cuidado dos adultos para não endeusar esta criança, não dar a esta criança ou não colocar sobre esta criança uma responsabilidade que ultrapassa os limites delas. E eu vou dizer ainda mais, tocando no que você acabou de pontuar há pouco, eu acho que deve haver um cuidado da gente não fazer dessa criança uma moeda de troca. Porque não vamos ser ingênuos, na verdade, o que está por trás, muitas vezes, dessas pregações mirins, e obviamente que você tem responsáveis, adultos por trás, são os benefícios financeiros que esta criança mirim há de trazer
com a sua apresentação, com a sua pregação. Pastor, vocês têm alguma coisa a adicionar a isso? Talvez o maior cuidado aí, de fato, é dos pais, porque até uma criança pode ter um talento mesmo de pregar, viu na televisão e imitou em casa. E eu acho até bonito quando o pastor vê que ela tem esse talento e chama aqui ali num culto, não para pregar, mas vem que tu tem 10 minutinhos aqui, aquilo que tu decorou, faz aqui. É bonito para a igreja. Agora, tornar aquilo algo frequente, aí a gente começa a talvez cair numa problemática, né? Há uns 3 meses atrás, eu estava nas redes sociais, aquelas listas, 10 coisas bizarras, 10 coisas sobrenaturais. E aí era o BuzzFeed. Aí 10 coisas sobrenaturais. Aí tinha de capa a imagem de um garoto levitando. Sim. Aquilo me chamou a atenção. Eu fui lá e cliquei. Aí tinha lá, e o número 1, vai do 10 pro 1, o número 1 era o Little David Walker. Eu nunca tinha ouvido falar, eu vi uns 3 meses atrás. Sabe nem falar Com 9 anos de idade, ele teve uma visão, ficou por 4, 5 horas tendo, em oração, em choro, tendo uma visão. Ele teve uma visão do céu, e ele teve uma revelação de Jesus. Isso sem os pais induzirem ele, sem ninguém falar nada a ele. Quando ele acabou disso, ele começou a falar coisas da Bíblia para os pais, que os pais ficaram abismados. Como é que ele sabia? E de detalhes, questões teológicas como o sacerdócio real, que é uma coisa complicada até para um adulto entender, ele sabia falar sobre essas coisas. Então, naquele lugar, nesse caso, eu vejo completamente um dom do Espírito Santo revelado naquele garoto. E aí ele começou a pregar, e aí tem várias histórias com 12, 13 anos, até que tira-se essa foto dele levitando num púlpito, e se você procurar David Walker no Google, você vai ver a foto dele com 12, 11 anos levitando, e as pessoas que os pastores estão atrás assim, abismados, e aquilo saiu em capas de jornais no ano de 1940, nos Estados Unidos, e ele viajou, David Walker. Eu tenho a foto aqui no celular. Tá, eu vejo aqui para mostrar depois também. Aqui E ele viajou 70 países depois que ele saiu na capa desses jornais. E aí eu vejo uma diferença desse garoto, porque a gente vê, não todos, mas a grande maioria aqui no Brasil, é que não foi uma coisa que começou pelos pais, nem foi estimulada pelos pais, mas foi uma coisa que o garoto foi buscar, ele teve uma revelação durante 4 horas, e depois disso ele começou a pregar e falar de coisas que os pais não sabiam de onde ele tirou. Foi uma revelação do Espírito Santo que deu àquele garoto. E realmente ele tinha um dom, tanto que você vê milagres e maravilhas. Se você for pesquisar a história dele, pessoas cegas foram curadas, a foto dele levitando no púlpito de uma tenda, e ele é ligado à Assembleia de Deus dos Estados Unidos, ele está vivo hoje. Eu encontrei uma reportagem dele, já deve ter uns 80 e poucos anos, gravada em 2013, 2012, a reportagem dele com a esposa falando, hoje ele é pastor, dele falando, ele disse que a partir dos 40, 30 anos, ele não aconteceram mais milagres nas pregações dele, mas desde os 9 anos, quando ele teve a visão, até os 30 e poucos anos, aconteciam milagres na vida dele. Então ali é um caso que eu vejo o poder de Deus. E eu fazendo uma análise isso aos exemplos bíblicos de crianças que foram usadas por Deus, eu vejo que não partia dos pais, mas partia do Espírito Santo na vida daquelas crianças. Tanto que os pais acompanhavam as crianças, não eram as crianças que acompanhavam os pais. O que eu vejo hoje no Brasil é um movimento diferente. Parte dos pais em ensinar a criança. Não está errado ensinar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. Mas não é ensinar a palavra, mas é induzi-la a copiar, a se copiar por copiar. E aí a criança segue o pai. Se você for ver o exemplo desse garoto e o exemplo de outros crianças bíblicas, elas foram chamadas e os pais as acompanhavam. E o caso de Jesus, como o pastor falou aqui, que Jesus, aos 12 anos, ele foi ensinar para os sacerdotes, eles ficaram espantados, como é que esse garoto sabe disso? Mas depois a Bíblia deixa claro que ele voltou para casa como uma criança. E os pais é que acompanhavam Jesus no ministério dele. E hoje nós vemos o inverso. Talvez é isso que me incomoda. Eu ver as crianças acompanhando o pai num sonho que eu vejo o pai realizar no filho. Que às vezes se frustrou e joga em cima do filho a responsabilidade. E não o filho sendo chamado de forma voluntária e espontânea pelo Espírito Santo, e os pais o acompanhando e dando total apoio. Aí sim, eu como pastor dou apoio, total apoio a uma criança dessa. Dou total apoio como pai para um filho que de forma espontânea, tem o chamado, e você vê o Espírito Santo agindo na vida dele. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco ainda sobre isso. Quem está apanhando aqui é o pai. No pregador, o pai está apanhando um pouquinho, mas vamos falar um pouco sobre casos no Brasil, interessantes ou não. De fato, existem muitas crianças que têm esse dom que Deus dá, e como isso deve ser explorado pelo pai, e às vezes até
pelo pastor da igreja, está vendo? Poxa, desenvolve. É interessante o pastor também desenvolver em uma criança esse tipo de coisa, dar oportunidade de oração, de uma breve palavra de criança da igreja que ele entende que tem esse tipo de talento. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Confia em Deus, confia em Deus, confia em mais choro. De volta no Antenados na Geral, você pode participar conosco também através das redes sociais e pelo WhatsApp. O número está aparecendo na sua tela, 21 98079 2961. Todo mundo hoje está com o celular na mão, a gente assiste mais, a gente fica olhando para o celular e fica ouvindo. A TV virou rádio ultimamente e a gente fica tweetando, comentando no WhatsApp para todo mundo. Adiciona aí contato da Boas Novas, manda para a gente uma notícia, uma participação, uma pergunta, um comentário seu. Se quiser fazer por vídeo também, pode mandar um vídeo para a gente. Deixa eu só mostrar aqui, o Adriel falou no outro bloco do David Walker, e ele, enfim, em uma ocasião parece que ele havia até levitado, isso tem, enfim, ultimamente tem ganhado de novo as redes sociais. Tá aqui a foto, tem como botar a foto aí? Tá aqui, em 1940. Isso aqui ele tinha mais ou menos uns 9 anos, 9 anos de idade pregando, e o pessoal até assustou lá atrás, fantástica aqui a foto. Eu falei, tem vídeo, porque hoje a gente tá... Mas, enfim. Não tinha iPhone para filmar. Eu quero compartilhar aqui no Zap. Não tinha iPhone para naquela época. Eu quero época. compartilhar aqui no Zap, porque, rapaz, se um cara levitar hoje lá no público, vão falar que é do capeta, mas tudo bem, não tô brincando, não que seja aqui. Eu não vi... Começou cedo também a pregar, tu já viu isso, tu conhece crianças assim. Qual é a tua visão sobre pregador mirim? Lembrando, a gente está diferenciando, tá, gente? Tem crianças em todas as igrejas que cantam, tem um talento e tudo. Ok, a gente não está falando dessas está falando daqueles que são pregadores, às vezes, como ofício. Né? Ele tem agenda, você liga, marca com o pai ou com a mãe uma agenda, ele vai e prega, tem equipe. Como um ofício, você já acha que é um pouco de exagero? Veja só, a pregação do evangelho, eu fui levado desde cedo pelo meu pai para pregar o evangelho nas ruas. Meu pai é o maior evangelista pessoal que eu conheço, né? E ele prega muito o evangelho pessoal. E ele sempre me levou. Ele conta isso para todo mundo. Eu não me lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu preguei ou falei à frente, mas eu sempre fui uma pessoa bastante comunicativa, e sempre envolvido com a Bíblia. Com 7 anos, eu comecei a ler a Bíblia, com 9 anos eu tinha lido a Bíblia toda. Então, eu conhecia bem a Bíblia. Poderia falar muito sobre a Bíblia. E alguns irmãos tivessem falar heresia para mim, eu tinha boas respostas, considerando que eu era uma criança. A Bíblia diz que teve 2 reis, o que mostra que não é uma coisa muito comum, conforme disse o pastor Alexandre. Não? É pouco provável que aconteça, quer dizer que o percentual que acontece é pequeno. Como Josias e Joás, né? Que foram chamados aos 8 anos de idade. E Samuel também foi chamado como criança. Então, o que mostra em si, mesmo se a Bíblia nunca tivesse falado, isso não quer dizer que não poderia acontecer, porque a Bíblia também não fala que isso não acontece. É interessante que ele não exerceu o ministério pode falar. Exato. Exato. Pode falar, faz a observação. É interessante que eles não exerceram o ministério enquanto crianças. Foram chamados. Existem crianças, como... ser humano, cada um tem sua vocação. Existem crianças que já são falantes naturalmente. Elas têm capacidade de falar, outras têm capacidade de imitar. Nós não podemos esquecer que o sotaque de quem mora aqui no Rio de Janeiro é diferente do sotaque que mora no Rio Grande do Sul, que é diferente do sotaque que mora em São Paulo. Por quê? Aprendizado. Vocabulário é o mesmo. Quando você... É melhor, conforme o André disse, é melhor você ver uma criança imitando um pastor, mesmo que sem consciência, do que imitando um funk. Tá certo? Mas, de fato, o importante para o evangelho, nascer dentro da criança, é ela ter consciência. Então, não adianta ela imitar. Nós não fomos feitos para ser papagaio e não ter consciência. Eu creio que a criança, já foi dita, o pastor Max citou a respeito disso, o acompanhamento, desde cedo, porque a criança tem as fases da vida, o adolescente também. Meu filho, eu tenho um filho que com 11 anos tinha lido a Bíblia toda, ele tem 18 hoje, já leu 2 vezes, e estava falando de escrever um livro sobre escatologia. Veja, meu filho é muito jovem, e ele talvez não tenha a profundidade do conhecimento de escatologia para escrever um livro de alta densidade para adultos, de alta expertise no assunto. Mas ele diz que quer escrever para jovens. Então, na verdade, eu até fico orientando ele, assim, tentando dizer o que eu devo fazer para ajudá-lo. Ele lê muito a Bíblia, lê muitos livros e dirige... Já foi líder de adolescente na igreja dele com 17 anos, dirige células. Alguém pode dizer assim, que boa educação que você deu para ele. Não, certo, eu fiz o que eu pude fazer, a minha esposa também fez melhor do que eu, porque conviveu mais com ele, mas eu digo que é algo que é Deus, é dom, é talento de Deus para ele. Eu prefiro não dizer que é meu, até porque eu tenho consciência que aquilo ali é talento de Deus e é o papel dele, que ele tem consciência do que ele está fazendo. Então,
cada filho, o pai tem que acompanhar e ensinar a palavra de Deus. Como ele vai se desenvolver, isso é uma questão que vai ser desdobrada depois. Agora, quando uma criança, e já foi dito, eu não vou ficar repetindo, mas um pai não deve ficar treinando o filho como se o filho fosse um robô ou um papagaio. Se uma criança quer pregar, deixa ela pregar. Mesmo criança, mesmo que ela imite um pastor dele. Mesmo que ela erre, a gente entende, faz parte um pouco o aprendizado. fala. Quem que não erra? Né? Se a criança falou alguma coisa errada, ensina para ela o certo. Encoraje ela a continuar pregando. Agora, tem pais que às vezes metem um terno e uma gravata na criança e a criança fica desconfortável dentro daquele terno e uma gravata. E aí obriga que as crianças tenham comportamentos que eles não tiveram quando era criança. Então, deixa as crianças serem crianças. Eu usei terno também quando era criança. Gravata. Eu quero entrar em detalhes aqui, mas meus pais nunca forçaram. Mas eu vivia numa igreja que isso era aplaudido e eu era uma criança que, afinal de contas, eu conhecia a Bíblia, então isso chamava a atenção dos outros. Mas criança é sempre criança e a criança tem que ser respeitada e tratada como criança. Você bota um terno e uma gravata, você quer amadurecê-la à força, a mente dela não vai amadurecer à força porque a gente quer que amadureça. E a criança precisa de carinho, cuidado e ensinamento. Se ela está pregando, fazendo culto com as outras crianças, ótimo, deixa ela fazer, é bom que faça. Agora, não force a barra. E outra coisa, olha, eu tenho um profundo desconforto em imaginar que pais ficam levando seus filhos para pregar em igreja e ficam cobrando por isso. Porque a criança, primeiro, está aprendendo o caminho errado. Segundo, que isso pode ser, inclusive, imputado alguma ilegalidade. Você não pode fazer isso. Criança não pode trabalhar. Se ela está recebendo, ela está trabalhando. A justiça pode intervir nessa história, o Ministério Público, você tem problemas. Então, deixa a criança crescer do jeito que o Espírito Santo de Deus colocar. O Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele fala no coração de todas as pessoas, inclusive das crianças. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar e você acompanha, conforme já foi dito pelo pastor Adriel. Acompanha, ajuda naquilo que for a sua missão, mas não imponha, nem tente forçar, botar camisa de força que você pode estragar seu filho. André, o pastor, escritor e professor também, o saudoso Merval Rosa, ele tem um livro de psicologia da religião e ele cita alguns especialistas em relação à psicologia da religião e ele vai dizer que não há religião, não há religiosidade na primeira infância. O que a criança emite de comportamento religioso, ele vai dizer que está baseado no par ordenado de estímulo e resposta. A religião da primeira infância é uma religião verbal, é uma religião ritualística, é uma religião que segue a lógica da imitação, assim como tudo na vida. Nesse primeiro momento, nessa primeira fase da vida. É óbvio que ele não está trazendo isso, essa informação, como cunho negativo. Ele está dizendo como é que funciona o comportamento religioso nesse estágio, nessa primeira fase da vida. A criança observa e, observando, a criança imita. Certa vez eu estava no congresso com alguns colegas e lá surgiu um papo de que um pastor estava conversando no círculo de conversa ali que o filho dele já havia sido batizado com o Espírito Santo. Até aí, nada demais. A surpresa que nos causou sobre essa colocação dele é quando nós perguntamos qual era a idade do filho dele. E ele falou para a gente que o filho dele tinha 2 anos de idade. 2 anos de idade, ele falou que o filho dele havia sido batizado com o Espírito Santo. Então nós perguntamos por quê? Porque ele já fala em língua. André, me desculpe, mas isso denota uma ignorância teológica e uma ignorância científica. Teológica porque, para falar em línguas, tem que ser batizado com o Espírito Santo, obviamente, né? Segundo a eclesiologia pentecostal. E para ser batizado com o Espírito Santo, segundo a Bíblia, tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. Para receber Jesus como Senhor e Salvador, tem que ter consciência do pecado. Consciência exatamente. E a criança Sou não pecador tem. A criança não tem. Segundo a ciência, o período de 6 meses de idade a 4 anos é o período que se chama de aquisição de linguagem. Ou seja, a criança está no período fértil de aprender a língua, e qualquer língua, qualquer idioma. Verdade. Se você colocar a criança para ouvir um americano, ela vai falar inglês. No culto pentecostal, ela vai imitar exatamente o que ela vê. O que acontece? A criança está em casa com 2 anos, vendo o pai e a mãe falar língua, está na igreja vendo o pai, a igreja vai falar língua. Aí a pessoa, infelizmente, com uma colocação infeliz, mal colocada, entendeu que pelo filho de 2 anos estar falando em línguas estranhas, ele já havia sido batizado com o Espírito. Olha só. Então, essa coisa acontece muito porque nós temos uma tendência de criar uma realidade mística sobre esse comportamento. Nós gostamos do misticismo, né? E, em relação ao tema específico, a gente sabe que tem essa questão mística também, mas eu desculpe aqui se eu estou sendo muito
veemente em relação a isso, mas eu penso também, André, que existe toda uma motivação e um interesse econômico por trás. Vamos fazer... Ainda tem 2 minutos. Uma pergunta que eu acho interessante a gente entrar e tocar. Quando uma criança prega, de certo modo, e tem isso como seu ofício, e existem aí... Que eu conheço, talvez o mais jovem que eu já conheci, acho que ele até a gente fez um programa aqui de pregadores mirins, de crianças que tinham algum tipo de talento. E vinha aqui demonstrar e pregar e cantar. Você via que alguns tinham um certo profissionalismo, vamos dizer assim, outras eram crianças que imitavam, mas é bonito ver uma criança, mesmo imitando, tentando pregar, tentando ministrar e cantar. Só que num ambiente talvez adulto, pega que a criança aqui, vai lá no culto de crianças, prega lá para as crianças, tudo é até bonito. Quando você bota ela num púlpito de adulto, uma igreja às vezes até muito cheia, ela lidar com questões espirituais, Sim, né? Em cultos onde uma pessoa pode estar endemoniada ali, e uma pessoa vai, enfim, profetiza, entrega alguma coisa, e são situações que ela não vai ter maturidade de saber lidar com elas. Talvez uma das coisas mais complicadas que eu já vi de pregadores mirins foi uma menina que ela tinha até um culto semanal e ela fazia uma campanha de libertação e cura, que para mim acho isso ainda mais complicado do que apenas pregar. É alguém que pode até ter o dom, não sei, é até esse debate, mas é uma criança que lotava, as pessoas procuravam que ela impusesse as mãos nas pessoas e orassem para a cura divina. Eu quero entrar no próximo bloco para vocês só pensarem, eu joguei isso aqui, mas eu vou tentar pegar aqui na internet também uma faixa que tinha na igreja, que era um culto semanal. Então ela meio que pastoreava, dirigia um culto semanal, que já é uma coisa um pouco complicada, conforme a gente já falou aqui. Pode até ter um talento, mas tornar um ofício e frequente, em vários níveis, isso é um pouco complicado, né? Tanto no nível humano quanto às vezes até espiritual. E além disso, não era só pregar, era cura, trabalho de campanha de cura. Como é que vocês entendem crianças podendo ter e acho que a menina tinha talvez uns 12 anos, mas 12 anos ainda é criança, né, gente? Não é, vamos lá. Para ter um entendimento de cura espiritual, dos dons e tudo mais, como é que vocês entendem essas outras facetas, de lidar com questões espirituais um pouco mais complicadas? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. E receber as bênçãos que me tem pra nos dar. Levantai, portas vossas. Qual é o cuidado que um pai desse, que ama a Deus também, mas ele tem que ter com o filho dele para entender, meu filho, tudo bem, tu vai pregar, Deus vai te usar, mas tu tá com 8 anos de idade, vai brincar, vai jogar videogame, vai ver futebol, o que seja. Vocês entendem que às vezes também tem um contrário? O pai tem que ajudar o filho a desfocar um pouco daquilo que ele acha que ele tem que fazer para viver um pouco a infância? Eu acho que isso também, André, é a mesma coisa como quando a criança está muito enfiada na internet. Acho que é a mesma coisa. Você tirar o filho daquilo ali. Não é tirar, arrancar, mas ir mostrando, filho, olha só, tem outras coisas aqui. Ó, vamos ali, vamos na praça, vamos jogar uma bola, vamos tomar um sorvete. E mostrando para ele também que a vida não é apenas estar, como é que eu vou dizer, focado totalmente naquilo, ainda mais para ele, que é uma criança. Porque depois lá na frente, eu conheço pessoas que hoje em dia reclamam, não tive infância, eu fiquei enfiado na igreja a vida inteira, meu pai não... E só abrindo parêntese aqui, por que eu estou falando? Eu estou fazendo referência a isso. Veja a geração, eu cresci com isso, que foi quando iniciou esse negócio de geração de criança popstar, na música e principalmente no cinema americano. Garoto que com 8, 9 anos esqueceram de mim, os outros faziam sucesso, assim, o tomar conhecimento do mundo. Era uma criança. Vê o que deu dessas crianças, músicos e tudo. Usuário de droga, malucos, traumáticos. Então, assim, isso não pode acontecer também, às vezes, com uma criança que é muito só lê Bíblia, igreja nessa idade? Pode até mesmo, André, pela questão do seguinte, tudo passa. Então, hoje ele é o sucesso. Mas quando ele chegar com 20 anos de idade, já tem o outro com 12 pregando, e ele não é mais o sucesso. E ele vai ter que entender que passou a fase dele. Agora, para uma criança, para um adolescente, saindo da adolescência, dando para a juventude entender isso, surta. Não tem preparação psicológica para lidar. Tu viu o documentário do Discovery? Que fizeram um documentário do Discovery sobre pregadores. Vieram aqui no National Geographic. Vieram aqui no Brasil e tiveram um pregador também, um menino moreninho nos Estados Unidos, que pregava muito. Mas ele falou um pouco disso. Eu achei, teve um momento que quase eu choro assistindo. De um menino que era muito usado, pregava bem,
todo cheio de trejeito, sabe? De igreja negra, aquele menino, assim, prega... E aí ele ia fazer tipo como se fosse uma cruzada. Alugou um salão de um hotel, fez convite, foi em algumas rádios e tudo. Quando ele chegou lá, e o espaço era muito grande, ele chegou lá, tinha pouco mais de 40 pessoas. E era um espaço para quase 2.000. E aí você via que ele mexeu, quando ele entrou, ele mexeu com a família, principalmente, mas mais com ele, porque ele era, se não me engano, tinha 9 anos de idade, 9 a 10 anos de idade. E aí ele pregou bem e tudo, mas quando acabou a pregação que ele ia voltando para casa, ele voltou chorando, frustrado, porque no dia não atraiu o número de pessoas que ele achava. E ele chorou, como uma criança chora, tinha uma expectativa de ganhar um brinquedo, não ganha. Ele começou a chorar porque deu pouca gente no culto. Então, aí que você vê... Está na hora dos pais cuidarem um pouco dessa criança. Tira um pouco. Por quê? Porque ele não entende o que é pregar o evangelho, de fato. Se ele está chorando porque não deu muita gente, que é o que acontece muitas vezes. Poxa, me chamavam tanto para pregar em tanta igreja e não me chamam mais. Talvez porque tem um pregador que está melhor. E a criança surta, ela chora, acha que não é mais chamada por Deus, porque não sabe lidar com o que é normal no ministério. Diga de vocês que são pastores agora, quantas vezes vocês não chegaram num local que tinha 1, 2, 3, vocês imaginavam 100, 300, tinha 10, tinha 15, e começando a igreja, então, eu já participei disso também, é frustrante. Um dia tem 40, outro dia tem 6, é a tua família. E aí, vou chorar, vou para cima? Isso não acontece no dia a dia pastoral? Porque, na verdade, o caso desse garoto, o aplauso fazia parte da alimentação do ego dele. Então, isso já mostra que existia alguma questão envolvida. Agora, eu tenho um pensamento o seguinte, os pais não devem impor uma severidade de comportamental à criança fora do escopo do que é natural da vida dela. Terno, gravata, obrigar nas rituais, criança tem que ser criança. Agora, uma criança que só quer ler a Bíblia, se impõe nela não quer, eu vou ler, eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Porque ler a Bíblia não faz mal, não existe contraindicações, tá certo? Pode ler à vontade. Ela vai ter dúvidas e os pais tiram as dúvidas. Eu cresci a vida inteira, a partir de determinada fase da minha vida, meus pais, por preocupação, especialmente a minha mãe, falava para mim, deve estar até me ouvindo, são telespectadores assíduos. Meu pai, minha mãe, Paulo, Daci, um beijo. Meu filho, você está estudando muito. Meu filho, dá para ver, né, que eu gastei muitas horas com isso. E para eu gastar muitas horas com isso, eu deixei de fazer muitas outras coisas, tá certo? Você deu um foco na vida, bem cedo. Sim, mas isso não faz mal, tá? Ler a Bíblia muito, especialmente na infância, eu li, assim, muitos livros cristãos. Na minha adolescente, eu li esses livros importantíssimos. Eu lia, os adultos eu lia também. E não faz mal algum. A criança ela ganha um poder de reflexão bom quando ela está fazendo, porque ela quer fazer. Meu pai nunca me obrigava a fazer. Então, se alguma criança está indo muita oração, pregando muito, querendo muito, isso não tem problema nenhum. Eu acho que o pai não precisa falar, não, você vai ter que se divertir. Ela está gostando. A motivação dela está sendo aquilo. Quando ela quiser ir para o shopping, o pai vai para o shopping. Agora o pai, não, você tem que parar um pouquinho de ler a Bíblia, ou de ir à igreja, ou de cantar, ou de... Não faz sentido, não existe contraindicação. Agora, o que não deve é o pai chegar, não dar chance alguma de diversão à criança, impor a ela comportamento de adulto, obrigar ela não, você tem que ficar lendo a Bíblia 1 hora. Às vezes a criança não consegue ler porque ela não tem foco. É da natureza daquele ser humano que está ali não conseguir ficar parado lendo. Talvez goste de falar, talvez goste de brincar. Então, eu acho que forçar a barra, não, porque vai traumatizar a criança e pode realmente criar distorções. Mas se for espontâneo, eu não vejo problema. Eu acho que a criança tem que ser observada, tá? Porque às vezes esse foco dela, vou ler a Bíblia 5 horas por dia, pode estar revelando outro problema. Pode ser um outro problema. Que a pessoa fala, não consegue interagir com as pessoas, aí corre para a Bíblia. Então tem que observar com calma. Mas no geral, assim, eu não vejo contraindicação. Tá bom. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta ainda para o último bloco do Antenados, falando um pouco sobre... E o pastor também nisso? Que acho que o pastor também vê muito isso, junto com talvez os líderes. Olha, tem um garoto que canta bem, que tá ali, chama. É bom o pastor também acompanhar não só a criança, mas a família. O pastor até vê, rapaz, esse aqui vai dar um grande pregador. É bom ele se aproximar da família, dos pais e poder passar um pouco de sabedoria de como lidar com situações assim. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Conte a ele tudo então, e verás que ser o amor. Último bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre pregadores mirins. E aí, é bom um pai ajudar ou não, forçar o filho que talvez tenha um talento de ser um grande pregador? A gente falou aqui desde o início, tem que ter muito cuidado, principalmente entender que é talento, tem chamado, tem, mas qual é a idade para começar a desenvolver isso? Aprende com Jesus, lá para os 30 que ele foi começar. A gente tem um vídeo aqui no ponto com alguns pregadores mirins da internet para você entender do que nós estamos falando. Veja só. Meu irmão, nunca se ouviu falar
e um profeta que morasse em Lodebar. Nunca. Nunca se ouviu falar em um sacerdote que morasse em Lodebar. Nunca. Nunca se ouviu falar em um empresário, um comerciante que morasse em Lodebar. Nunca. Não olhe para as tuas lutas. Jesus disse: aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim no meu reino. Levanta a mão aí que eu quero profetizar agora. Ei, eu quero profetizar para você, pregador. Para você que fica se humilhando, cantor, pregador. Para que as pessoas reconheçam o teu ministério. Aquele que mata os teus sonhos, meu querido. É aquele que toma Santa Sé contigo. São esses. Eu digo porque a Bíblia nos relata de José. Quem nunca ouviu a história de José aqui? Todos nós sabemos a história de José. Foi um homem sonhador. A Bíblia relata que o nome dele era sonhador, porque ele sonhava, mas não eram os sonhos dele, eram os sonhos de Deus. Quando nós sonhamos, o sonho não tem efeito nenhum, mas quando Deus sonha para as nossas vidas, quando meu Deus diz que é porque é. Ninguém impede hoje de Deus, ninguém pode falar que não é, quando meu Deus diz que é. Olha, não é só o pai que colocou, o pai botou o terno dele também, era o terno do pai, ele construiu o lenço do Myles Munroe. Pregam muito, não. E, cara, a gente começa a ver um pouco dos trejeitos. Que análise vocês fazem nesse vídeo? Muita parte, assim, imita, talvez, um pregador, os trejeitos, que... Vamos lá, gente. Eu até gosto, eu só não gosto quando, de fato, é uma coisa imposta. Né? Mas... Então, a maioria das crianças imitando, talvez não pastor. Uma afluência. É bonito, às vezes, de ver. Não, eu achei bonito. É bonito. Bonito, assim, a gente não tem o que questionar. É bonito. Tanto é que chama atenção, atrai a pessoa. Eu preguei numa cidade agora, essa semana agora, que quando eu fui pregar, deu um certo número. Quando foi uma criança, deu o número 3 vezes mais. Porque o quê? É criança. Quer ver uma criança, meu irmão? Entendeu? Meu pai fala, criança e cachorro e comercial vende qualquer coisa, produto, né? O povo vai, o povo quer ver, é algo novo, é algo que tu não vê todo dia. É igual quando eu comecei a pregar com 17 anos, em 99 até então, era algo que, tipo assim, quase que um fenômeno, porque... Teve igreja que eu não pude pregar nem no púlpito, porque eu era jovem. Não, exatamente. Então, jovem, eu não tirar oferta. Não podia usar púlpito, eu tinha que usar lá embaixo, lá. Quer dizer, então, eu entendo mais ou menos isso. Agora, é complicado, é muito perigoso. Não é nem da criança, acho que é mais dos pais. Porque, por exemplo, eu vou ensinar o meu filho a ler a Bíblia para ele querer ser cristão, não para ele ser um pregador. Se ele vai ser pregador, se ele vai ser cantor, aí o chamado de Deus que tem na vida dele. Agora, quer ler a Bíblia? Ler a Bíblia mesmo para ser cristão. Ler a Bíblia como uma regra de vida, uma conduta de vida, libertação da vida, transformação de vida. Na Bíblia tu vai encontrar tudo isso. Agora, eu quero ler para ser pregador. Vamos com calma, vamos devagar. Tu é criança ainda, vamos explicar aqui as coisas, aqui, como é que funciona. Porque até mesmo, André, por exemplo, por ser uma novidade, alguns gostam. O pessoal está no YouTube já, todo mundo, sei lá, vendo um monte de pregação. Mas chega em outros lugares, o povo detona. E criança não vai ter o suporte para entender que ele vai acabar de pregar e vai ter alguém, como eu peguei muitas das vezes, que vai pisinhar na cabeça. Vai falar assim, o irmão tem que ter mais sabedoria. E você pensando, onde foi que eu errei? E ninguém te chega para te explicar, não. Fala que tu tem que ter mais sabedoria e tu tem que ficar procurando onde é que tu errou na sabedoria. Onde é que está a sabedoria, Jesus? O que foi que eu errei? Às vezes foi um tempo que te deram, você falou 1 minuto a mais e o rapaz já estava doido para te pegar já, mas não tinha como, no tempo ele te pegou. Às vezes foi uma palavra do nós vamos, nós vai. Pregar na igreja não é só pegar o microfone e falar. É o que vem antes, durante e o depois. É lidar com críticas, com tudo. Quando eu era criança, eu ia para a rua evangelizar, e aí a gente falava do nós vai, nós vem, e ninguém esquentava, ouvia, sentava, bebia Coca-Cola. Agora, quando chegava num púlpito, você tinha que ter toda aquela hermenêutica, homilética. Como a gente viu nos pregadores, falavam bem, eles falavam legal.
eu vou ser bem sincero, me causa um incômodo quando eu vejo. Porque eu olho para aquela criança e não estou vendo uma criança, estou vendo um adulto. Isso não entra, não bate. Me causa o mesmo incômodo quando eu vou para aqueles canais de TV a cabo e ver aquelas Miss Mirins, aquelas crianças super maquiadas. É o mesmo incômodo. E o mesmo que eu vejo daquela MC Melody, aquela criança que o pai fica vendo ela cantar funk. Aquilo é o mesmo incômodo que causa em mim. Eu não estou dizendo que o conteúdo é ruim, o conteúdo é bom, mas deixa ela pregar como uma criança. Deixa ela se vestir como uma criança. Eu fui numa igreja fora do Brasil que o culto de criança parecia uma igreja. As crianças ficavam sentadas, tinha os louvores e tinha criança que ia dar o testemunho. Tinha e ela liturgia, ia como uma liturgia. criança. Testemunho. Eu pedi o pirulito do Senhor. Mas eram testemunhos como esses, realmente. Aí meu pai não me deu, eu falei, Satanás. Mas aí você vê a pureza da criança. E é isso que eu vejo Jesus falando, que o reino é delas. Porque elas são daquele jeito. E ele fala para que nós sejamos como elas, não que elas sejam como nós. É isso que me causa incômodo. Eita Deus. Uma coisa também tudo agora. Uma coisa também interessante, André, é que às vezes a gente coloca uma expectativa que era nossa, né, um sonho, um desejo, etc., que era nosso, a gente projeta para os filhos. E a gente se realiza, né, nos filhos, em relação àquilo que a gente gostaria de ser. Qual pai que não gostaria de ver uma criança de 12 anos na frente de um culto pregando e todo mundo dando glória a Deus, aleluia, virando tudo? Pô, mas uma coisa que os pais precisam ter em mente é que ministério é chamado divino. Perfeito. É vocação e é pessoal. Não tem como eu dizer que se você é ou não é chamado. Eu posso até testificar isso. Mas quem vai me dizer se você é ou não chamado é você, porque você que recebe o chamado direto de Deus. Depois a igreja, o teu pastor. Mas o teu pastor não tem o poder e a autoridade de te chamar para o ministério. Não é Deus. E nem a tua igreja. Eles vão ratificar aquilo que já aconteceu na sua experiência com Deus. Então os pais eles precisam entender isso. E aí você trouxe um exemplo aqui de um pai chamando o filho de missionário. Quem é que disse que ele é missionário? É você que está dizendo. Será que Deus o chamou realmente para ser um missionário? Será que Deus o chamou para realmente ser um pastor? Então eu apelo a você, pai, aí que tenha um pouco mais de cuidado em relação a isso e não projete nos filhos os seus anseios, os seus desejos. Tem em casa uma criança que tem aí talento, prega bem, canta bem, amém, desenvolva, né? Procure ajudar. Mas segura um pouquinho mesmo, tudo tem o seu tempo, uma maturidade. Quando ele estiver lá para os 14, 15 anos hoje, tem um jovem, bota para pregar lá com os jovens primeiro, do jeito dele. Não fala, meu filho, pega esse terno, deixa ele do jeito dele desenvolvendo e se encontrando nisso, que vai ser muito mais natural e muito mais usado por Deus. Obrigado, professores, pela presença de vocês. Obrigado, um papo bom e descontraído, bem legal. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.